Boa noite a todos, meus amigos. NEP Brasília. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Estamos dando início ao encontro de número 21, onde vamos estudar a evolução. Evolução. É um dos princípios básicos da doutrina espírita. Vamos estudá-lo à luz do Evangelho de Jesus. Hoje, então, nós teremos Xaxá passando suas informações, seus conhecimentos, para que possamos, de alguma forma, aprender um pouco mais sobre esse tema. Isso. E para darmos início, vou compartilhar com vocês um tema. Um tema aqui, vamos compartilhar aqui, exato. Uhum. O tema, então, que eu escolhi é uma passagem que está em Vinha de Luz, o número 105 por Emmanuel. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Disse Jesus, em João 14:27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos neste terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, e a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga de trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada e a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca deste modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel. E assim, meus amigos, vamos dar início aos estudos da noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade desses estudos, onde vamos, de alguma forma, Senhor, aprender um pouco mais sobre Suas palavras, sobre seus ensinamentos. Estamos, Senhor, agradecidos por essa oportunidade de estudo, pela amizade fraterna, por podermos compartilhar a presença de todos, essas energias de todos mesmo que virtual, mas de alguma forma nos sentimos um pouco mais unidos. E assim, Senhor, agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho no bem, a todos os presentes, a todos aqueles que assistirão futuramente. Ilumine então, Senhor, também nosso querido Xaxá, que irá conduzir os estudos da noite. Que assim seja.
Graças a Deus. É contigo, Xaxá. Vamos estudar, meu amigo. Vamos estudar. Não, incomoda não. Que tem um É, eu microfone tô vendo. aberto aí, né? Fique tranquilo, eu tô coordenando aqui. Maravilha, bom demais. Bom, gente, amigos, queridos, boa noite. Vamos aqui mais uma vez, né? Nos debruçarmos sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que doutrina essa que revive o cristianismo trazido por nosso querido Jesus Cristo, né? O Cristo. Esses princípios, eles são importantíssimos, a gente já vem falando desde o começo, né, da ideia desse estudo, porque com eles, sempre tendo por lastro a doutrina espírita, a gente consegue adentrar um pouco mais naquilo que para muitos ainda é um mistério, né, em termos de interpretação, em termos de entendimento daquilo que foi dito não só por Jesus, mas como também pelos seus colaboradores diretos, e também que está lá no Velho Testamento, que ainda tem muita coisa para muita gente, né? É um pouco obscura, mas a gente vai descobrir hoje, e espero que a gente consiga, né? Que as coisas se desenrolam, se desenvolvem, evoluem, tá? Por isso que a evolução é um dos princípios básicos também da doutrina espírita, tá? Então, conto com a ajuda e o amparo de Deus, claro, e a ajuda de todos vocês, além dos mentores amigos, para que a gente possa desenvolver aqui um pouco esse estudo da noite, tá? Vamos lá, agora eu vou só. Vocês sumiram aqui de mim, mas eu vou só fazer o seguinte, gente, espera aí. Aqui, deixa eu compartilhar rapidinho. Tá aqui, share. Deixa eu fazer aqui um. Veja se você consegue, Xaxá, compartilhar e manter a sua tela com todo mundo. É possível. É, esse aqui eu. Você já está como co-anfitrião. Veja lá. Uhum. Tá, que apareceu Ela, aqui do meu lado, só um segundo. efetivamente. O detalhe é que eu sempre tenho muitas telas aqui, aí isso me atrapalha um pouquinho, mas nós vamos devagarzinho e sempre, gente. Tá compartilhando alguma coisa com vocês? Não, né? Ainda não. Não. Ainda não, né? Então tá, só mais um momento aqui que vamos fazer aquilo que a gente faz muito na área de TI, que é fechar tudo e abrir de novo. Aí normalmente as coisas funcionam, viu, gente? Aqueles que chegaram agora, boa noite. Kel, Sinisca, Denise, querida. Consegui compartilhar aqui. Muito bem. Aqui, tá aqui. Uhum. Agora tá chegando. Ok? Maravilha, estão chegando, né? Chegou. Tá. Vou deixar a tela aqui com vocês de ladinho. Pessoal, então vamos lá ao tema de hoje, que é evolução, tá? Ah, reforçando aqui o que a gente já vem falando, nós temos aqui vários princípios ou pontos fundamentais ou princípios fundamentais da doutrina dos espíritos, tá? Já conversamos sobre Deus, que é o princípio mais do que fundamental, é o primário, né? De todas as coisas. Temos Jesus como sendo aquele espírito que mais perfeito que passou aqui pela Terra. E Jesus já dá um insight para nós como para efeito de comparação entre o que nós somos, onde nós estamos, para onde a gente deseja ir ou chegar. Então nós já temos aqui um ponto de comparação em que a evolução já começa a aparecer. Nós quem? Nós que somos espíritos, seres criados por Deus, simples, ignorantes, mas que atingimos um determinado grau de
individualização, né? Enquanto princípio inteligente, a gente vai passando por vários reinos, mas chegamos num nível que é um nível hominal, né? Que Leon Denis fala tão belamente. Acompanha-nos sempre, né? Um perispírito, e esse perispírito, ele é fundamental para uma série de coisas que acontecem na vida do espírito, em se tratando de um ponto de partida para um ponto de chegada, que tem a ver tudo com a evolução. Então, esse é o ponto que a gente está aqui hoje para a gente conversar. E olha que ainda tem muita coisa, gente. Graças a essa evolução, há uma série de escolhas que a gente faz, por isso que a gente tem o livre-arbítrio, nós temos responsabilidades pelas escolhas. Tem muita coisa. Como a Denise até comentou, acho que semana passada eu assisti o vídeo da semana passada, né? São assuntos que a gente está estudando aqui, mas que eles vão passar e perpassar por todos os princípios. O tempo todo vamos estar nesse emaranhado de, de conceitos, de princípios, estudando. Então a coisa vai e volta. Muito bem, então, evolução. Trouxe aqui para a gente uma passagem evangélica que a gente vai falar um pouquinho mais dela mais adiante, mas aqui já dá uma ideia, né, de que a gente tem um ponto de partida e que a gente pode chegar a algum lugar. Aí lá em Mateus, capítulo 5 versículo 48 Jesus fala: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então nós já temos aí outra comparação que é com Deus, o Criador, né? Então, se Jesus comenta isso, é porque a gente talvez não tivesse, ou não estivéssemos, ou não estamos, num nível de perfeição como o do Pai. Então, podemos alcançar. Então, isso aqui é coisa para a gente discutir mais adiante. Mas trata da evolução. No Livro dos Espíritos, eu trouxe também uma passagem aqui, só para a gente ler agora, mas a gente vai comentar depois. Tem uma pergunta. Ah, tem uma telinha na minha frente aqui, deixa eu tirar ela do meio. Peraí só um segundo, gente, que essa eu não consigo ler direito aqui. Aqui. Aham, pronto. Então, na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos espíritos, que a gente vai comentar mais adiante. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a evolução está se patenteando já aqui nesses primeiros slides, não só trazido por Kardec, pelos espíritos da revelação, né? Da terceira revelação, como também pelo próprio Jesus, quando faz aquela comparação de seres perfeitos, como o Pai é perfeito. Tá? E vamos aqui ao conceito de evolução, né? Então, o que é esse evolução? Está aqui, claro, límpido e bem direto. O conceito de evolução vem etimologicamente, né? Ou vem não, deriva do latim evolutio, que por sua vez deriva de envolvere, que significa desenrolar ou desenvolvimento progressivo. Por isso que eu falei assim que é um desenrolar de coisas, tá? Então, evolução, envolvere, é um desenrolar, um desenvolvimento. Então, isso lá atrás na etimologia da palavra evolução, tá? Continua aqui, ainda nesse conceito. Opa. O termo original referia-se ao ato de desenrolar um livro ou pergaminho, sugerindo um processo de revelar ou desenvolver algo que estava contido. Então, gente, lá atrás, no comecinho, na origem da palavra, simplesmente ele estava associado ao ato de desenrolar um pergaminho. Pegar um pergaminho e abrir. Olha que interessante, sugeria, no caso, um pergaminho, né, que era o que tinha à época, ou um livro, né, mas avançando um pouco no tempo. Porque sugeria um processo de revelar ou desenvolver. Algo que estava ali
enrolado no pergaminho, quando a gente começava a abrir e ler, aquilo ia se desenrolando, literalmente. Ia evoluindo, ia desenvolvendo algo que estava contido, escondido ali dentro. Aqui tem uma, uma gravura, né? Uma imagem que mostra alguns livros, pergaminhos. Está aqui o pergaminho, né? Então era o que se tinha à época. Uma vez escrito lá alguma coisa, enrolava-se e guardava. Ele não ficava aberto, né, o tempo todo. Então era uma forma de guardar, preservar, de transportar, né? Então tá aqui, ó, o pergaminho e tá aí um pergaminho. Gente, evolução vem daí, desenrolar. Porque à medida que você desenrola, desenvolve uma ideia, ela vai ficando muito, provavelmente mais clara e novos conhecimentos vão surgindo, ou novos assuntos ou subassuntos daquele assunto principal, tá? Então, é daí que vem. O conceito de evolução evoluiu, claro, né? Então, não se usa mais pensando, não se fala mais pensando assim, evolução, evolução de uma ideia, ou evolução de algo. A gente não vai associar ao pergaminho, associar a um livro, ao desenvolver, ao desenrolar de uma ideia. O sentido é esse, mas não se usa mais dessa forma. Tanto é que o termo evolução ele é muito usado na ciência, né, na biologia, né, para se explicar muita coisa, ou, ou até antevendo, né, alguns diagnósticos, prognósticos, uma série de coisas, no caso da medicina, né? Então, a doença evolui. Evoluiu para, né? Ou a cirurgia, ou a cura, né? Está evoluindo. Então, tem muito disso. Também se usou bastante para desenvolver algumas teorias, né? Como a teoria da evolução das espécies, que nossa, eu estava até pesquisando isso hoje, que incrível que pareça, Darwin, por exemplo, ele não usou a palavra evolução no tratado dele, tá? É a gente que usa, né? A teoria da evolução das espécies, ou da origem das espécies, enfim. Mas no tratado dele, ele usa a palavra no evolução, parece que uma vez só, e no passado, como alguma coisa evoluído, e só. Por quê? Aí dizem os estudiosos, né, do assunto que, porque na época dele, até um pouco antes, ainda existia muita confusão, ou não era bem o termo confusão, mas a palavra evolução, ela estava muito associada ainda a essa questão do desenrolar, desenvolver de uma ideia, de um pergaminho, coisas do tipo. Só em 1832 é que um biólogo, lá, um cientista, ele começou a usar essa palavra num sentido da evolução biológica das coisas. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria essa evolução. Tá. Aí a gente tem que trazer para o espírito, né? Porque aqui nosso papel não é, né, com todo respeito à ciência do mundo, nosso papel aqui é da ciência do espírito, a ciência espírita, cujo objeto é o espírito e a relação dele com o mundo corpóreo. Kardec fala isso. Isso é a ciência espírita. Então, quando a gente fala de evolução aqui, a gente vai tratar, sim, em alguns momentos, da evolução física, inclusive, né? Porque estamos no mundo material. E o nosso é bem material. Mas tem mundos, né, outros que a matéria é um pouco mais quintessenciada, que é um pouco diferente, ou muito diferente, mas também existe uma evolução a lá aquele planeta, ou aquela, né, ou aquele orbe. Na Terra é o que a gente encarnado consegue perceber, tocar, né, enfim. Então a gente vai falar um pouco disso, né? Quer dizer, não é que a gente vai falar, o termo evolução trata um pouco disso, mas aqui nós vamos pegar a evolução, esse desenrolar, esse desenvolvimento de uma ideia ou de algo para o espírito. Para que a gente possa tirar definitivamente, né, qualquer ideia que o espírito ele foi criado pronto. A gente lê uma passagem lá do Antigo Testamento e já está pronto, né? Por exemplo, Adão, primeiro ser humano, vamos colocar assim,
do nosso planeta, como está lá na Bíblia. Já nasceu pronto, gente. Já nasceu, inclusive nem bebê era, né? Já nasceu Adão. Já nasceu Adão. Então, a gente sabe que não é assim, né? Então, para a teologia, né, para as ideias teístas, né, que envolvem muito essa questão de Deus como criador das coisas, Adão foi criado por Deus e, enfim, não começou tudo dali. Mas, para nós espíritas que temos que ter uma fé raciocinada, a gente tem que pensar um pouquinho mais e buscar coisas que estão assim à mão até da ciência material, para que a gente não possa cair no ridículo, cair no ridículo. E é porque há muita confusão, né, sobre essa questão da criação. Quando vai falar de evolução, fala-se um pouco sobre a criação em si, né? E o ponto de partida para muitos é Adão, né? Não é Moisés, que Moisés surgiu depois, mas é Adão. Então, Adão é o começo de tudo. E quando apareceu Adão? Nós vamos ver isso porque a doutrina espírita explica para a gente também, junto com a ciência material não, com algumas teorias, né? Então, vamos seguir firmes, tá? Mas lembrando, nós estamos falando do espírito, tá? Aquele espírito que é um espírito que já está, tudo bem, foi criado simples e ignorante, mas um espírito que já está com seu perispírito que a gente vai evoluindo. Vamos firmes e conto com a ajuda de todos vocês aí também. Então, agora vamos ter que ter um banhozinho de doutrina espírita, tá? Não tem como fugir, eu não fujo disso, porque é a chave com a qual tudo se explica. O espiritismo é isso, segundo Allan Kardec. Vamos lá. Deixa eu botar um clique aqui. Ah, cadê o clique? Ah, é isso. Apareceu, né? O Livro dos Espíritos, não é isso? Isso. Na pergunta 50 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Nós espíritas que já estudamos, já vimos, já lemos, tal, a gente já sabe a resposta, que não. Para aqueles que são chamados, cognominados de criacionistas, sim, só foi por um homem, por Adão. Para a doutrina espírita, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então, quando a gente vê Adão, citado na Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus começou a criar tudo, e aí vem Adão, ali para os espíritas não é o começo, tá? Ali é uma fase, é um momento, talvez uma virada na história do nosso planeta, mas não que ele tenha sido o único, que a partir daí criou-se a espécie humana. Pergunta na 51. Poderíamos saber em que época viveu Adão? Isso é uma pergunta interessante, né? E que às vezes provoca um pouquinho de confusão, porque muita gente, algumas pessoas, né, confundem o Adão com aquilo que a ciência estudou como sendo o Homo sapiens sapiens, e que foi encontrado há milhões de anos, né, quer dizer, pela datação, da ciência, datação com carbono 14, aí o pessoal vai jogando assim, não, foram milhões e milhões de anos atrás. Então, não confundamos, né, Adão é é uma, algo, um ser, né, ou uma raça que veio e que surgiu em determinada época, tá? Podemos saber em que época viveu? Já se tinha uma ideia e os espíritos corroboram, mais ou menos na que lhe há sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Tem uma teoria aí, esqueci até o nome dele, de que o Adão viveu em 4.004 antes de Cristo, né? Então, a época é essa aqui, gente, em que Adão viveu, tá? Mais ou menos nessa época. Para a doutrina espírita, não foi Adão o primeiro, nenhum único, né, como foi falado na pergunta anterior. Então, sinal de que existe ou existia algo antes. Algo antes. Para muita gente que acredita só no que está na Bíblia, não existe nada antes.
Deus cria o planeta, Deus faz isso, faz aquilo, cria o homem, tá? Mas mesmo após Adão, as coisas evoluem, porque Deus não apresenta, como eu já comentei outras vezes, Deus não apresenta as coisas para Adão e dá o nome das coisas. Adão é que vai dando o nome para as coisas. Então, Deus mostra e fala, isso é isso, aquilo é uma árvore, o Adão vai tomando pé da situação, tá? Na pergunta 78, Kardec pergunta assim, os espíritos, né, tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Nós já conhecemos um pouco a resposta, mas vamos aqui às respostas dos espíritos, né? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua, e se acham submetidos à sua vontade. Então, tiramos aquela ideia de que eles existem desde junto de toda a eternidade como Deus, então ele foi criado em algum momento. Foi criado. Já estudamos sobre Deus, Deus está acima ali de todas as coisas, Deus é Deus. Chico, naquela historinha maravilhosa que a gente conta quando vai falar de Deus, diz que não, Deus está Deus está para lá de tudo aquilo que Emmanuel mostrava para ele em termos de universo. Então Deus é Deus. Foi criado em algum momento o homem. Deus criou a gente. Somos criaturas de Deus, submetidos, olha que interessante, à vontade de Deus. A vontade de Deus é o progresso, é que a gente progrida. Estamos debaixo da vontade dele. E aí entra aquela pergunta 114, que eu abri lá no nosso, nesses slides. Não sei se foi essa, acho que foi, né? Tá, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Olha que pergunta interessante. Um espírito é bom ou é mau? Naturalmente, já nasceu bom, já nasceu mal, já foi criado, né? Bom ou mal? Ou eles vão se melhorando? Aqui já começa também a falar do princípio da evolução, tá? Porque os espíritos respondem assim: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, os espíritos evoluem. Eles estão num ponto e vão para outros. Tem outra pergunta que eu acho que não é essa que está aqui, se Deus cria uns melhor, não, deixa eu ver como é que é a pergunta aqui. Eu acho que eu botei essa pergunta aqui, para a gente não avançar muito, tá? Na 115, aqui, essa é a próxima pergunta mesmo. Dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Então, Deus colocou na Terra ah, uma, uma pessoa que ela é boa, né? Um espírito que é bom. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou um que é mau, né? Então, ele criou uns que para o bem e outros que criou para o mal, né? Então, daí decorrem muitas teorias, né? Dos anjos decaídos. Será que Deus faria isso? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Diz Honório Abreu, num dos estudos dele, no livro Luz Imperecível, desculpa, no livro O Evangelho por Dentro, que a ignorância, essa ignorância aqui, é a cegueira natural. Quando a gente for estudar qualquer passagem do que Jesus fala de uma cura ou em relação à cegueira, quando vê um cego de nascença, um cego natural, a gente está associando e pode associar com o fato de sermos simples e ignorantes. Porque a ignorância é a cegueira natural. Nós não sabemos. Estamos cegos. Mas é naturalmente. Por quê? Porque a gente foi criado assim, dessa forma. Como é que a gente então aprende ou evolui? Testando, sendo provado, passando pelas provas diversas da vida, aí a gente vai clareando a nossa visão espiritual. Espiritual. Por isso que a gente sai da ignorância. A gente não pode alegar que somos simples e ignorantes. Não. Nós fomos lá na criação.
Depois disso tudo, a gente não é mais ignorante naturalmente. A gente pode querer ser, porque a gente acalenta uma treva, uma cegueira. Aí sim, é uma cegueira acalentada, uma treva acalentada, porque eu prefiro ficar na ignorância, tá? Ou achar que aquilo é ignorância. Vamos seguindo com Kardec, com os espíritos, né? Continua respondendo, ó. A cada um, Deus, né, deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A evolução, o desenrolar, o desenvolvimento das coisas, progressivamente vão nos levar à perfeição. A evolução é um ponto fundamental da doutrina espírita. Nós não somos criados todos iguais, num momento só, ou mesmo que em separados, uns bons e outros ruins, já perfeitos. Ah, Jesus passou pela terra, então ele foi criado daquele jeito. Não, não. Nós não podemos santificá-lo nesse sentido, de que ele já chegou pronto. Deus criou um anjo e mandou para nós aqui. Não. Jesus passou pelo mesmo processo que a gente passou, está passando. Mesmo. Quando foi isso? Kardec perguntou, acho que Kardec, o próprio perguntaram para Emmanuel também no livro Consolador, e ele fala que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Gente, Cristo é o Cristo, a gente já estudou sobre isso aqui. O Cristo é um anjo, é um ser evoluidíssimo que esteve conosco porque quis. Mas ele passou por esse processo. Quando? Onde? A gente não tem nem condição de ter noção quando isso se deu. Tentar entender, sabe, esse ponto aí de evolução do Mestre Jesus. Esqueçamos isso. Não devemos nos preocupar nem com a evolução dos outros. A gente tem que preocupar com a nossa. Com a nossa. Faz parte da evolução aquilo que Jesus falou. Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Segue aqui a resposta dos Espíritos. Olha o objetivo, hein, gente? Progressivamente a perfeição. Com esse desenrolar, desenvolvimento da verdade, vai nos aproximar de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. O que nós procuramos? Felicidade. A felicidade verdadeira. Ah, mas felicidade para mim é viajar, é ir para a praia, é não sei o que. Legal, são momentos felizes. Felicidade para mim é estar com a família, é estar bem, é financeiramente bem. Felicidade, isso são traços de felicidade. A felicidade pura e eterna é o que o espírito procura. Gente, ele procura, sabe? É inconscientemente, ele quer isso. Por mais que ele se detenha em alguns pontos, né, da caminhada, fique paradinho ali, não avance nenhum degrau para cima, mas no fundo, o que se quer é evoluir. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, esse aqui começa o problema, tá? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então tem outros, uns que são submissos e vão. Aquela história que eu sempre conto, né? Bem interessante do Chico, quando se considerou um verme, que Emmanuel fala, não ofenda os vermes, porque eles aceitam, né, as provas, é a missão que Deus lhe deu. Nós, muitas vezes, não somos tão submissos assim. A gente murmura, a gente cai em faltas aí, em erros, e a gente se afasta, sabe, da meta, do objetivo, do alvo. A prometida felicidade, ela não chega.
Na pergunta 117, Kardec diz assim: depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Tá bom. Então, a gente precisa de algumas provas para evoluir. Deus nos criou simples e ignorante, a gente é submisso ou não, ou revoltoso, mas Deus pode chegar e falar assim: bora, vem cá você, agora você está evoluído. Não, né? Desculpa. Deus não é assim que funciona. A pergunta aqui é se a gente pode progredir mais rapidamente, se depende de nós. Certamente. Eles alcançam mais ou menos rapidamente conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Gente, baseado nisso aqui, algumas pessoas falam: ah, Jesus teve a gente já ouviu muito isso. Jesus teve uma evolução, né? Retilínea, uniforme, reta, direta. Já ouvimos isso. Mas baseado nisso aqui, a gente acha que, né? Quando perguntam para Emmanuel, ele diz no Consolador, tipo assim, quem somos nós para poder percustrar, me perdi a palavra aqui, é um trava-língua, a evolução do mestre. Gente, Jesus chegou num estado de evolução e pureza impressionante, a ponto de ser dado missões de cocriação de planetas, como o planeta Terra, né? Então, a gente pode garantir que ele teve, assim, uma retilínea? Podemos supor que sim, mas será que foi? Nós não podemos ficar perdendo tempo com isso, né? Tanto é que Jesus mesmo falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele fala isso para nós, e, né, vou falar por mim, viu, gente, que estou ainda no atraso danado, eu tenho esperança, né, de que a gente possa realmente, né, chegar a ser um Deus, no sentido de poder fazer o que ele faz, né, e muito mais. Bom, vamos seguindo aqui. Na 118, Kardec também pergunta: tá, então estou entendendo que, né, eu estou pensando por Kardec aqui, gente. Eu estou entendendo que a gente evolui, então depende de nós a gente pegar um caminho e, e seguindo ele, de preferência, pegar os melhores caminhos. Então a gente sai de um ponto A para o ponto B, ou C, ou Z, enfim. Deus não é pobre, Deus tem planos para, né, de A a Z. Mas os espíritos podem degenerar? Podem retroagir? Podem involuir? Ser contido, né? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Então, distanciando da perfeição. À medida que a gente vai compreendendo, desenvolvendo, evoluindo, aí, entendendo que a gente está um pouco até longe da perfeição, mas degenerar, não. A gente não volta, gente. Não volta. Aí tem N explicações aí para uma série de fenômenos no mundo espiritual, como, por exemplo, a forma do espírito ou do perispírito, né, que chega a, a se transformar numa forma ovoide, até por hipnose, né, de alguns espíritos empedernidos no mal e cientes dessa técnica. André Luiz traz tudo isso para a gente. Mas isso não é que o espírito retroagiu, tá? Ali é uma outra coisa. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. O espírito não volta. Ele passou pela experiência, gente. Ficou com aquilo. Não esqueceu, mas não evoluiu. Pode cair, o que é diferente. Cair é uma coisa que estamos sujeitos. Podemos ser assaltados, como a parábola lá do bom samaritano. Ela é muito clara.
descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio foi assaltado, caiu, porque atacaram ele. Então ele saiu de um padrão elevado, seria Jerusalém, para um padrão um pouco mais baixo, né, vibratório, e no meio ele foi assaltado. E ele caiu, porque fizeram o que quiseram com ele. Então, a gente pode sim cair. Chico comentava, até o último passo a gente pode tropeçar por vaidade, por uma série de coisas, né? Então, podemos cair por empáfia, mas não retroagir. Nossa, eu caí nessa de novo. Não deveria ter caído. Ele sabe que não, que cometeu um erro. Ele tem ciência. Ele não retroagiu, é porque ele não passou no teste, não passou na prova. Vai ter que fazer de novo. E às vezes um pouco mais complicada, mas vai ter que fazer. Na 119, Kardec diz assim: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Então, falando da ordem dos espíritos, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, e lá se divide uma série de classe, né? De classificações lá dos espíritos, impuros, primitivos, enfim, inferiores, e assim vai. Deus não podia isentar os espíritos disso? Tipo assim, ô, tá bom, te criei simples e ignorante, mas agora você não vai precisar passar por tudo isso aqui, não. Você vai direto para espírito feliz, perfeito, puro. Deus poderia fazer isso? A resposta é longa, mas vamos dar uma resumida aqui. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Tá perfeito. Qual é o mérito? Qual é o louro aqui né? Qual é a glória que a gente vai entrar se a gente já está perfeito, já nasceu puro, já foi criado assim? Onde estaria o merecimento? Já que não teve luta nenhuma. Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Já pensou no mundo todo mundo igual, gente? Pensando tudo igual? Não dá. Pensar no bem, todo mundo, bacana. Mas com a unanimidade em tudo? Não, gente, somos espíritos diferentes. Temos nossas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. A gente precisa desses espíritos, de nós, cada um com sua personalidade, no seu grau evolutivo, para ajudar em determinada tarefa. Já comentei com vocês aqui sobre a materialização dos espíritos, ou os espíritos batedores, que Kardec fala muito, que é um tipo de atividade que o espírito superior ele não faz. Ele pode até fazer, mas ele não se interessa nesse tipo de coisa. Então, reunião mediúnica, né? Ou como na época de Kardec, onde tinha muita frivolidades e assuntos que não tinham nada a ver, os espíritos superiores, gente, não estão ali. Simples assim. A não ser que seja para poder, é, como foi feito com Kardec, né? Movimentar as coisas para que uma doutrina se fosse revelada. Quem levantava a mesa, arrastava a mesa, mesas girantes, eram os espíritos inferiores. Nem sabiam por que estavam fazendo aquilo. Mandavam fazer e faziam. Acresce ainda, tal. Muito bem, vamos lá. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Olha que interessante. Então, por que que Deus já não criou todo mundo perfeito? Por que que como um soberano de um país não... Seguinte, todos os soldados agora, todo mundo é general. Ninguém vai querer ir pro campo de batalha, gente. Porque lá, nessa comparação, na guerra, quem tá lá levando tiro e dando tiro é o soldado raso. O general tá lá, dando as ordens. Então, ninguém ia querer fazer aquelas funções que não lhe cabem pelo cargo, né, que eles têm. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Da mesma forma. Por que que Deus não cria todo mundo igual assim, ou já pula de fase?
não daria certo, o mundo não funcionaria dessa forma. O que seríamos de nós sem os garis que estão ali, sendo pagos, remunerados para poder varrer uma rua? Talvez eu não fosse fazer essa tarefa. Muito provavelmente não iria. Mas tem quem vá, quem precise, quem está num nível que ainda é necessário esse tipo de atividade. Fazer o quê, né? Muito bem. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira, né, a vida social, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Dificilmente um soldado raso vai chegar a general. Dificilmente uma pessoa que tem uma função importante, mas básica de limpeza de uma rua, ela vai chegar como mandatário de um país. Só que no mundo espiritual, do lado do espírito, as possibilidades são enormes. A gente pode chegar ao grau supremo a que o espírito está destinado. A perfeição, a pureza, e ali ainda continua a desenrolar a evolução das coisas. Os espíritos também, Kardec perguntou, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta que a gente conhece bem, e os espíritos falam, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Pela fieira da ignorância, sim, todos, gente, todos. Se Jesus é um espírito, ele passou pela fieira da ignorância. A do mal, não. Mal não existe para Deus, segundo Emmanuel. Pergunta 135 do livro O Consolador. Se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Aí o Emmanuel tece esse belíssimo comentário, que o mal é uma intervenção indébita que nós cometemos na harmonia divina. Esse é o mal. Urge recompor esses elos quebrados. Eis o resgate. Sendo, pois, considerado para Deus zero. Para Deus, o mal não existe. Mas a feira da ignorância a gente passa. No começo, a ignorância natural, né? A cegueira natural, ou seja, a gente está ali, não sabe de nada mesmo. Mas depois a gente começa a saber e a gente começa a ter um livre-arbítrio, que é o de escolha, e com isso a gente tem a, a colheita, o dever de colher aquilo que a gente plantou, causa e efeito. Em Depois da Morte, Leon Denis vai trazer um pouco sobre essa evolução espiritual, tá? Deixa eu olhar meu tempo aqui para ver se não tá. Vamos lá. Ele fala da evolução do perispírito porque tem muito a ver com a evolução do espírito, tá? Ele tece uma série de comentários aqui. é, Vamos falar um pouco aqui alguns. As relações seculares entre os espíritos e os homens, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do espiritismo, demonstra a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Então, a gente viu que o perispírito, nós temos esse perispírito, acompanha o espírito e, depois da morte, esse, essa forma fluídica vai acompanhando. Essa forma é indestrutível, companheira e serva da alma, olha que interessante, é uma companheira e serva da alma. Testemunho de suas lutas. Olha a evolução aí, gente. O espírito, o perispírito, ele vai testemunhando as lutas da alma, do espírito e dos seus sofrimentos. Participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. À medida que nós, espíritos, vamos evoluindo, o nosso perispírito também vai evoluindo, vai melhorando, vai purificando, vai se elevando. E é interessante, ele vai falar mais na frente aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo dele, mas que à medida que a gente evolui, nosso perispírito acompanha essa evolução. Gente, estamos falando de evolução real, espiritual. Não estamos falando de evolução intelectual somente. Tipo, eu nessa vida aprendi tudo, fui doutor, pós-doutor e sei tudo sobre. Não é isso. Isso ilustra a mente,
mas não é isso que define a evolução do espírito tão somente. Então, o perispírito ele vai acompanhando essa evolução real, ao ponto do perispírito ficar mais, cada vez mais, um termo não é esse, mas rarefeito, não, vou botar quintessenciado, e vai ficando mais apto a apreender coisas, inclusive de outras esferas, de outros planetas, porque ele vai ficar mais suscetível do aprendizado. Olha, é muito interessante. O Leandro vai falar um pouco mais sobre isso aí. Vamos ver se a gente avança um pouquinho mais aqui, ó. Gerado, né, o perispírito, né? Nos últimos degraus da animalidade, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto. Gente, quando fala aqui do perispírito com a alma, eles vão ali, ó, basicamente se unir nesses últimos degrauzinhos da animalidade. Os animais mais evoluídos, vamos colocar assim, não sei se ele usa esse termo aqui, superiores, ele chama assim, ó, animais superiores, tá? Gente, nós estamos falando de uma época, não sei se vocês sabem, a época em que vocês saíram dos reinos do princípio inteligente para virar um princípio inteligente individualizado. Eu não lembro. Mas estamos falando de outras eras, de outras épocas, alguns aqui na Terra, outros em outros locais. Mas esse ser espiritual, perispiritual, aí já estamos falando da alma com perispírito, né, do espírito com perispírito, eles vão, ó, lentamente, nos últimos degraus da animalidade, evoluindo, crescendo. Por isso que a gente fica impregnado, como está dizendo aqui, do instinto que são das feras. Normalmente as feras, né? Normalmente as feras têm esses instintos. A astúcia dos felinos, sabe? Aquele de onde é que vem essa astúcia toda que eu tenho ou que alguém tem, né? Então, muitas vezes vem disso, lá desses últimos degraus da animalidade pelas quais a gente passou. Lembrando, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal. Qualidades e tendências generosas dos animais superiores, gente. A gente tem coisas que a gente vê em alguns animais, eu não vou saber quais são os animais superiores, mas alguns animais que a gente vê que a gente fala, gente do céu, olha que instinto maravilhoso esse. O materno, então, nem se fala, né, gente? Nas fêmeas, uma coisa impressionante. Mas tem tanta. Que você olha gestos de carinho e fraternidade entre os animais, que você pensa, nossa, esses animais são seres humanos, não é possível, né? Inclusive, passou uma reportagem recentemente sobre. Eu não esqueci o nome do país, mas foi agora, no domingo, que sobre os elefantes, né? E que o Senhor fala que antes da gente ser homem, estar nesse reino nominal, todos fomos elefantes. É uma crença que tem lá no Oriente, né? Ele falou isso para a repórter lá. Então, para ele, o elefante é uma coisa impressionante, que tendências generosas e tudo mais. Na concepção dele, a gente foi um elefante uma vez, alguma vez. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona, né? Bom, até então, até antes desses últimos degraus aqui da animalidade, ele não é mais que um ser rudimentar ou um esboço incompleto. Continua Leon Denis, ó. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados. O espírito irradia com maior vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. Olha que interessante. De vidas em vidas, evolução, desenrolar, desenvolvimento. À proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Perispírito ou a alma, né? O corpo perispiritual, alma perispírito, a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, vai enriquecendo os sentidos. Exemplo, como a borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se de seus andrajos de carne sempre que a encarnação termina.
a alma inteira e livre retoma posse de si mesma. E considerando em seu aspecto esplêndido ou miserável, o manto fluídico que a cobre verifica seu próprio estado de adiantamento. Olha só, imaginemos um perispírito com autonomia, de poder enxergar assim. A alma ela pega e volta para o seu. É, para a posse de si mesma. Desencarnou, a alma, o espírito toma posse de si mesmo. E o perispírito, esse manto fluídico, ele evoluiu junto. Passou pelas provas, pelos sofrimentos, pelas dores, e até pelos terrores que a gente possa ter cometido. E ele vê que também um perispírito se adianta. Para terminar um pouco essa parte aqui, ó, também ele dá um exemplo como o carvalho, que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais. Assim também o perispírito conserva sob suas aparências presentes os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. O Leon Denis está chamando a atenção, através do perispírito, que sim, a alma, o espírito, evolui. Adão foi criado, né, segundo a concepção bíblica, pronto, mas a gente espírita sabe. O pronto estava naquele momento, mas existiu muita coisa antes. Seguindo, esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos. Porém, desde que a alma os evoca, desperta a sua recordação, eles reaparecem com outras tantas testemunhas, balizando o caminho longa e penosamente percorrido. Muitas vezes, tudo que aconteceu conosco está ali sob o véu do esquecimento, né, quando a gente está encarnado, ou mesmo no mundo espiritual, a gente não lembra de tudo. A gente não lembra de tudo. A gente sabe disso. A gente estudou com o André Luiz, né, a própria Dona Laura, mãe de Lísias, ela estava tomando posse, né, pé das suas últimas encarnações para poder entender todo o imbróglio que se criou em torno da família, ao ponto dela resolver reencarnar. Então, a pessoa desencarna, não vai lembrar dessas coisas, dependendo do nível do espírito, né? Mas com o passar do tempo, vai despertando através do perispírito muita coisa que está ali guardada e que foi realmente longo e penosamente percorrido, um caminho longo e penosamente. Deixa eu pular um pouco aqui, porque é um pouco grandinho. E a gente pula aqui agora para deixa eu ver o horário aqui, para algumas passagens que estão na Bíblia, que a gente vai citar algumas coisas aqui, mas fica assim um convite para que na próxima reunião a gente possa aprofundar mais, tá? Mas assim, levando em consideração o, o tema que a gente está estudando hoje, esse princípio fundamental, que é a evolução, tá? Então, temos sim a evolução do mundo, da matéria, do globo, do universo, está sempre em expansão, cientistas falam isso, a espécie, os animais que tínhamos antigamente não temos mais hoje, mas temos outros tipos que evoluem, enfim, mas nós temos que ler, estudar isso aqui pensando no espírito, tá? No ser hominal, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, naquela passagem também maravilhosa que fala dos lírios do campo, que Jesus fala que, olha, nem Salomão, né, com toda a sua grandeza, se vestiu tão belamente quanto um lírio do campo. Legal até aí. Só que ele fala que até mesmo, né, o mais simples dos homens, eles têm prioridade, prioridade em relação aos animais, às plantas e tudo mais. Tá? Então, assim, nós estamos, a distância nossa, né, e Emmanuel fala isso no Consolador, quando é perguntado, né, sobre os animais especificamente, é perguntado qual a nossa relação com os animais, ele tece um comentário muito bonito, mas diz assim, é, os animais estão mas muito distanciados do que nós somos hoje em termos de homens, tá? Então, os animais são bonitinhos, são fofinhos, alguns são peçonhentos,
mas eles estão muito distantes de chegar aonde nós chegamos, aonde estamos. Só que para a gente não se achar, né? Nós estamos assim, né? Somos o rei da cocada preta. O Emmanuel fala assim: por isso, que da mesma forma, é mais ou menos a mesma distância que nós estamos dos anjos. Então nós estamos ali, gente, no meio do caminho, sabe? E Emmanuel confirma para nós assim: nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, gente, a gente se achar que somos o rei da cocada preta, sabe? A última bolacha do pacote, ou biscoito, né? Dependendo da região aí, bolacha ou biscoito, né? Não dá, gente, não dá, né? Nós estamos todo mundo no mesmo barco, na grande nau. Jesus está no leme, o evangelho é nossa bússola, mas nós estamos aí, né? Enfim. Então, nós temos que olhar com esse olhar de evolução. Então, na Bíblia, começa pelo começo. Lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, não era o homem. Existia algo antes que evoluiu, que houve evolução. E aqui a gente vê que, em seguida, ele fala da lua, da criação da lua, da criação da água, enfim, dos mares que estão acima no céu e embaixo na terra. Enfim, houve um princípio e depois evoluiu. Então, isso aqui tem muita discussão sobre esse assunto, gente. Quando vai falar de evolução, de criação, nossa, os cientistas não, ignoram isso aqui, até criam teorias das mais mirabolantes para poder refutar o que está na Bíblia, né? E a gente vê com Emmanuel que, respondendo lá no Pinga Fogo, através do Chico, né, que o Velho Testamento é cheio de códigos que a gente tem que estudar, interpretar para poder entender melhor. Então, em princípio, existia um princípio e evoluiu-se. Tem mais. Em Deuteronômio 29 29, olha só, não foi Jesus que falou isso, não, gente. Está lá em Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Vamos lá? Vamos imaginar como essa grande vida de conhecimento, como um grande pergaminho. Se ele está enroladinho, estão encobertas, estão contidas. Elas pertencem a quem, gente? A Deus, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Agora, aquelas que forem reveladas, abertas, desenvolvidas, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, gente, como uma querida tia, né, que eu tinha, ela já desencarnou, ela dizia que tinha receio, né, de adentrar a doutrina espírita porque trazia muita responsabilidade. Ela falava desse jeito. Então ela continuou católica, apostólica, romana, era que criou minha mãe e tal, num colégiozinho de freira ali e tal. Porque é muita responsabilidade, porque uma vez que a gente sabe, acabou, acabou. São nossas para sempre. Não posso pretextar ignorância mais. Eita, não devia ter lido isso. Li, nossa senhora. Vou ficar com isso martelando na minha cabeça. Para que a gente possa cumprir tudo que está na lei. Que está encoberta de Deus, que se revelou, aquilo que foi evoluindo e, gente, a evolução é nossa, é individual, é coletiva se todo mundo for fazendo a sua parte, mas é minha. A subida no monte sou eu sozinho. O Emmanuel tem uma passagem belíssima falando disso. Você está subindo, aquelas pessoas não querem ir contigo, os mais chegados, digamos assim, na família e tudo mais, deixa. Eu não vou parar, não posso parar. Vou continuar, não é ingratidão, gente, não é essa insensibilidade, não. As pessoas não querem. Eu posso voltar uma hora para poder ajudar, mas a subida, ela é sozinha, cada um na sua. Se a gente for trabalhando todo mundo junto, todo mundo fazendo a sua parte, vamos lá, mas a evolução é medida individualmente. Em Mateus 5,48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A gente abriu os slides também com essa passagem. Então, em determinado momento, Jesus dá um ponto de comparação, sabe? Dá um norte. Ó, em termos de perfeição,
A quem que eu almejo? Nós sabemos, nós almejamos a Jesus, né? No mínimo, né? Às vezes não, às vezes a gente pega um exemplo mais próximo e espelha nele. Mas Jesus disse: olha, sede perfeitos como Deus que está nos céus é perfeito. Tá? É isso que Deus quer. Para sermos igual a Ele? Não, nunca seremos. Nunca seremos. Segundo a doutrina espírita, Deus acima de todas as coisas, espírito e matéria, a Trindade universal. O resto é o que a gente, é o que Ele quer. Ele quer que a gente seja perfeito, sabe? Que a gente seja no mínimo como Jesus, o ser mais perfeito que passou pela Terra. Jesus, o grande intermediário, sabe, entre Deus e nós aqui para poder dar o exemplo. Então, sede vós perfeitos. Existe evolução para isso. Você tem, como disse Leon Denis, nós podemos galgar até ao estágio supremo da perfeição da felicidade. Não existe limite. Não é porque alguém não tem o conhecimento ou a capacidade de ler, sabe, que ela não vai conseguir. Pode não conseguir agora, mas vai conseguir depois. Ah, o pior dos bandidos. Imagina aí, cada um já imaginou um aí na sua cabeça. Tem solução, gente. E não sou eu que vou dar, não. A pena, sabe? É Deus que está acompanhando tudo. A gente faz nossa parte. Seguindo. Em Mateus 10, 26, diz também: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Já fazendo um link lá com Deuteronômio. Nada. Para que temer? Tem nada que está encoberto, contido, que não vai evoluir, que não vai abrir-se, que não vai se desenvolver. Lá em Lucas, também comenta: e crescia Jesus, ó, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, se a gente for fazer um miudinho disso aqui, meu Deus, isso aqui não dá uma reunião, dá um seminário. Dá um seminário. Porque olha o crescimento, olha o desenvolvimento, olha a evolução. Porque o Lucas fez questão de frisar que Jesus era criança, que crescia Jesus em sabedoria, em estatura, ia ficando grandinho mesmo, e em graça diante de Deus, porque estava fazendo a vontade de Deus diante dos homens. Em João, capítulo 3, versículo 21, diz lá: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, gente, se a gente não está praticando a verdade, a gente está num ponto e a luz está distante. Para chegar lá, a gente tem que desenvolver, tem que desenrolar, tem que evoluir. Praticando a grande verdade, a gente vai atingir essa luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Seguindo, isso aqui é um pouco longo, porque vai do 35 ao 36 versículo, né? Está lá em João 12. Disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Olha a luz aí, gente. Quem que é a luz? Quem que é o grande farol? Jesus. O que ele trouxe para nós, o que ele representa. Gente, ele é a grande luz do mundo, porque quando ele veio, o mundo estava em trevas. Uma treva, uma ignorância, mas uma ignorância acalentada. Tanto é que quando ele vem, segundo a doutrina espírita, o mundo passa a ter a sua maioridade. Maioridade espiritual. Éramos. Com Jesus, as coisas mudam. A partir daquele momento, a luz se fez presente. Então ele diz aqui, ó, por um tempo a luz vai estar convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. De novo, de novo. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Que tipo de evolução ou desenrolar é esse que a gente não sabe o caminho? São cegos conduzindo cegos. Ambos caem no buraco. Não tem luz. Não tem a luz. Aproveitemos enquanto estamos com a luz. Quanto Jesus, gente do céu, olha o tanto de coisa que a gente tem ainda para desenvolver.
em torno dessa mensagem do Mestre. Vamos aproveitar. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. Seguindo, João 16, 12. Está acabando, gente. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A evolução, ela se dá, mas ela vai no tempo de cada um, de cada qual. Hoje eu compreendo, eu posso não ter compreendido ontem, hoje eu compreendo melhor. Aquele que é sábio não vai entender nada, como Nicodemos, não entendeu o que Jesus falou com relação ao nascer de novo, e assim segue. Em João 16, 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Gente, segundo a doutrina espírita, o Espírito de verdade é o Espiritismo com a terceira revelação. Vamos seguir. Efésios, a carta aos Efésios, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Está parecendo o que o João Marcos falou semana passada sobre a ressurreição, né? Que ressurreição é o levantar-se, né? De- dentre os que dormem, enfim. Levanta-te e o Cristo te esclarecerá. Com essas verdades que Jesus trouxe, a gente vai conseguir sair de um marasmo, de um ponto que a gente está numa inércia, para um movimento para o bem. Aquele que caiu no buraco, por exemplo, né? Não é que caiu no buraco, mas o filho pródigo, ele chega no fundo do poço. No fundo do poço. Porque ele quis pegar o que ele tinha direito, né, de herdeiro, que é, todos somos herdeiros do pai, e fazer do jeito que ele queria, ser dispensado da forma que ele queria. Por isso, o pródigo. Ele cai no fundo, assim, do poço, literalmente, e ele resolve levantar, acordar, despertar. E levantar-me-ei num esforço de ação e irei ter com o pai. Voltarei a ele, voltarei à minha casa. Nós temos que voltar para o pai, gente. Coríntios fala, mas vamos avançar um pouquinho aqui por causa do tempo e vamos parar aqui, ó, em Tiago, tá? Tiago, primeira epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 2. Ou de Tiago, na realidade, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, para que o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, evolução é isso. É sabermos que fomos criados simples e ignorantes. Vamos avançando com o tempo. Nós temos um perispírito aí que nos acompanha, que grava as coisas. A gente evolui, o perispírito vai evoluindo também junto. A gente vai suportando todas as provações, porque nós temos uma ideia da recompensa, que não é material. Essa vida que fala aqui, que todos almejavam, não morrer, isso a gente, aqui na Terra, sinto muito, viu? Eu vou tirar isso, sinto muito, vou dizer para vocês aqui agora o spoilerzinho, mas todos vamos desencarnar. Então, essa vida aqui não faz sentido a gente querer uma vida eterna ou prolongar essa vida, né, como se aqui fosse o paraíso. Não é ainda, não é ainda. Se a gente suportar bem, né, toda essa aprovação, depois dessa prova, a gente passou bonitinho, a gente vai ter sim a coroa da vida eterna. A vida que o Senhor prometeu a todos aqueles que o amar. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. E assim vai, gente. Então Deus, Jesus, com ele, a evolução fica mais fácil, gente. Se a gente for recalcitrante, a gente demora mais a aprender. Vamos aprender. Muito pela dor, mas se a gente for pelo amor, é muito melhor. É muito melhor. Então nós saímos sim do ponto A, vamos para o ponto B. Gente,
Uma série de referências evangélicas nós temos, tratando um pouco do assunto aqui, falamos algumas, mas eu acho que merece a gente se debruçar um pouco mais, tá? Referências doutrinárias, várias perguntas do Livro dos Espíritos que estão relacionadas à evolução do ser, do espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita vai falar desse assunto também, tá aqui. Obras subsidiárias, nem se fala, tem um livro que já tem um nome, Evolução em Dois Mundos. A evolução se dá aqui na Terra, se dá do lado de lá. Qual que vai mais rápida? Conhecimento pode ser até lá, mas prova, gente. Mesmo aqueles que estudam e evoluem bastante do lado de lá, se eles tiverem ou necessidade de reencarnar para poder completar, eles vão ter que reencarnar. E aqui, não é que ele vai retroagir, mas ele pode cair, pode falhar, simplesmente. E nós temos muitos casos na história, e a doutrina espírita cita vários, incluindo o nosso querido Emmanuel, que é o segundo livro aqui indicado, que é Emmanuel, né? A Caminho da Luz. O próprio Emmanuel caiu, falhou. Não como Públio, viu, gente? Depois ele veio como Nestório. Morreu pelo Cristo. Depois se apagou do ostracismozinho e veio como o Basílio, afinador de instrumentos, que está lá no livro Ave Cristo. Apagadinho. E ele já tinha morrido pelo Cristo. Depois ele volta, aí já é bastidor, como Padre Ários, Cis Mariana. Depois ele vem como o sacerdote Paulo, que é quem o, apresenta o Francisco de Assis ao Papa. Tem todas as historinhas aí, gente. Até ele chegar no Brasil, a grande salvação da vida do Emmanuel foi ter vindo encarnar aqui como o jesuíta. Nossa, eu esqueci o nome do jesuíta aqui. Mas depois alguém vai me lembrar aí, rapidinho. Falhou. Ato falho. Bom, ato falho não, memória falhou. Mas enfim, nós temos várias obras que a gente pode. Ah, eu estava falando isso porque a gente evolui nos dois mundos, tá? A gente evolui lá, mas a gente precisa reencarnar. Ceifa de Luz, com várias mensagens. Depois da morte, a gente leu alguma coisa de Leão Denis, em torno do mestre. Mais, ó, Bênçãos de Paz, várias lições maravilhosas que tratam da evolução, Caminho, Verdade e Vida, o Consolador, com várias perguntas maravilhosas de Emmanuel, tá? Fonte Viva, Vinha de Luz e Gabriel Delane falando sobre a reencarnação. Pessoal, antes que o tempo acabe, eu prefiro acabar aqui para não dar problema de tempo e deixar todo mundo aí também poder falar um pouco, tá? Deixa eu só. Eu parei de compartilhar, gente? Sim, já Parei, né? Ah, então tá bom. parou. Parou já. Bom, é isso. Denise, volto para você e para todos aí. Fiquem à vontade. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Xaxá, não Oi? é Manuel da Nóbrega? É Manuel É, da Isso. Nóbrega, isso. Eu ia Padre falar. Manuel da Nobre. Aham, Obrigado, Duda. verdade. É Duda Manuel para os íntimos, né, Duda? É, da Padre Manuel da Nobre. Padre Manuel da Nóbrega. Aqui foi a salvação dele, gente. O começo da salvação. Incrível, Não tinha incrível. colocado no chat aí. Ah, tinha, eu não É. consegui ver nada. É, Padre Manuel da Nobre. Muito bom. É um tema longo, né? Um tema extenso, muita coisa aqui. Nossa. Caminhos que a gente pode abordar e seguir dentro do Evangelho, né? Tem muitos exemplos de evolução, Sim. as próprias parábolas, né? Parábola da semente, parábola do samaritano, são exemplos que a gente pode estudar e ver que ali traz a evolução, né? Possibilidade de evolução do homem. Uhum. Tem muita coisa de evolução, sim, dentro do Evangelho, se a gente procurar. Uhum. É, Oi? teve uma oportunidade, você está focado aí, Ah, eu tinha um pergaminho, teve a oportunidade de ver o processo de criação dele lá no Egito e olha. trouxe para dois colegas que são pastores e a gente conversava bastante e tal. E fiquei com uma pequena parte dele, Uhum. guardo com carinho. Foi interessante conhecer toda a história disso aí lá.
Interessante. E quando o Emerson Chachá mencionou aí de desenrolar, a primeira coisa que me veio à mente, antes mesmo dele falar o conceito, me veio do pergaminho. E eu fui Sim. buscar o meu aí e achei interessante. Não vou tomar muito Legal. tempo. Fiz uma sugestão, quando eu vi o tema, um pouco antes aí da abertura da aula. E aí eu fui ver, tem um livro interessante aí, que é A Construção do Amor, de Chico Emmanuel. E lá tem uma lição chamada Ante o Segundo Século, que fala bastante sobre a evolução. Então, fica como sugestão, tudo nesse Construção. contexto. Vamos procurar, então. Uhum. Construção do amor. Qual capítulo? Olha, eu não tenho essa numeração assim, eu tenho os Não, títulos, mas, então não, é só o título. Ante o Segundo Século. Ante o segundo século. Vamos dar uma procurada. Bacana. Uhum. Eu vi aqui no chat. Boa noite, tudo bom? É Olá, uma Fábio. satisfação imensa vir hoje aqui participar com vocês, minha gente. Aqui em É, Recife está chovendo bastante. Olha, Aí a Universidade Federal Rural de Pernambuco cancelou as atividades de hoje. E claro pronto. que a oportunidade de ter vindo aqui. Quando a gente, Xaxá começou a apresentar, estão me escutando bem? Estamos, Sim, estamos. Eu pensei a evolução muito num sentido mais recente, sabe? Eu desde 2014 eu venho acompanhando esses queridos, sabe? Xaxá, Wagner da Paixão, Simão Pedro, uhum, e tantos outros, Haroldo, aquele outro querido lá de São Arthur, Paulo, Arthur, mais recentemente. Então, a capacidade de conseguir trazer inferências, conseguir trazer todo um delinear um caminho, sabe? É, à luz da doutrina espírita, tá? Mostra muito o que a gente está construindo nesses últimos 12 anos, sabe? Cada vez mais pessoas chegando, a gente tomando mais coragem em participar mais dos estudos, sabe? Isso é muito verdade, sabe? Não tem nada de alienação, não tem nada de misticismo, não tem nada de trazer conceitos religiosos, dogmas de outras tradições, não. É realmente transpor tudo isso, sabe? Xaxá, recentemente, eu acho que ele foi no Maranhão, se não me engano, no Pará, não foi? Recentemente, não foi final de semana? Então, hoje, foi com o não, advento, foi para Teresina, Piauí. isso, que é uma região que eu também já fui fazer uns trabalhos pessoais, e você vê que hoje, com o advento da internet, o acesso, sabe? Essa troca está aqui, ó, Fabão de Recife, com gente de São Paulo, com gente de Brasília, com gente de Minas Gerais, do Espírito Santo. Então, quando o tema foi trazido hoje, agora nesse início, a minha sensação foi trazer essa mensagem, porque querendo ou não, de ontem para hoje a gente perdeu um dos apóstolos. E muita gente da própria doutrina espírita diz que fica pisando nos defeitos de Divaldo. E todos nós temos defeitos. Nós não conseguimos ser perfectíveis 100%, sabe? É muito triste ver pessoas querendo destruir reputações, sabe? E usando a doutrina. E usando a doutrina. É como, falei, meu irmão, vocês não estão entendendo. Pelo amor de Deus, o cara a gente está no processo de velório e pessoal atacando as falhas do homem Divaldo, sabe? Então, eu acho que esse estudo, ele mudou, me completou e todos estão convidados a vir para o nosso encontro no NEP Nordeste. Muita paz hoje e sempre.
É mesmo, vai ter o encontro NEP Nordeste, não é mesmo? Dia 7 e 8 Isso mesmo. Muita paz. de junho, isso. Vou estar aí, Fábio, para te dar um abraço. Então, pessoal, essa questão da evolução, a Silvia e a André também vai. Nós vamos aí te dar um abraço. Olha só, essa questão da evolução é um tema muito amplo, né, Xaxá? Né? Isso, Demais. demais. Então, precisamos é, focar, não é isso? O que que seria melhor para nós estudarmos no próximo encontro? Não é isso? Você já colocou algumas passagens do Evangelho para a gente estudar a evolução, não é mesmo? Porque a gente também não Exato. pode, a gente não se perder muito no estudo, né? Uhum. Por exemplo, a gente não vai ficar vendo as questões de mediunidade, a gente vai focar mais no Evangelho, talvez, não é isso? Uhum. Passar que nos lembre, que nos vão trazer conhecimentos da evolução do espírito e do perispírito, do própria evolução aqui na Terra, não é mesmo? Para que a gente possa dar Mesmo. uma pesquisada e para a gente que possa continuar no nosso próximo encontro. Hum. Acho que aquelas questões de evolução do homem tem muitas teorias, então aí, né, não precisamos nos aprofundar, porque existem outras teorias de evolução, Uhum. né, que são teorias, né? A gente nunca vai saber, É. né? Como tem aquela de Darwin, de seleção natural e tudo mais. Isso, que aí a gente vamos focar no próximo encontro mais no Evangelho. Passagens do Evangelho que nos tragam a evolução, certo? Eu Dever acho que de... é pegar algumas mensagens de Emmanuel, até nesses livros Vinha de Luz, esses Sim, sim, que sim. foram mostrados. Acho que tem coisa Tem, bem interessante para poder fazer essa correlação, tá? tem também. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem, então, dever de casa. Será o nosso dever de casa, para que todos possam contribuir. Alguém quer colocar alguma coisa, né, que eu estava pensando dessa forma. Emmanuel, no livro Emmanuel, dele mesmo, ele fala que Jesus, né, ele evoluiu muito rápido em consequência das escolhas dele, né? Assim como nós também podemos é, continuar no erro, continuar com a nossa vida do jeito que a gente está, ou nós escolhemos andar, né, pouco mais à frente, escolhendo ali caminhos melhores, né? Então tem pessoas que vão demorar muitos e muitos milênios, muitos séculos para poder evoluir e outros vão demorar pouco, né? Então isso é interessante. E Jesus, ele não veio sozinho à Terra, ele veio com um grupo de espíritos medianos que também já tinham já tinham adquirido, né, uma questão moral e uma inteligência para poder vir em missão com Jesus, para poder trabalhar aqui, né, e nós também podemos ser um dia co-criadores, né, se a gente quiser, claro que a gente vai conseguir. Então essa evolução eu acredito dessa forma. E tem gente que não acredita, né, que Jesus ele veio de várias reencarnações, que parece que Jesus ele já veio pronto, ele já veio com um processo de evolução totalmente nele, né? Já era dele, inerente dele. E que também não acredita na reencarnação, não acredita que há outros orbes que também eles vieram de outros orbes, né? Espíritos evoluídos que vieram povoar a Terra. E a gente pode sim trabalhar essa nossa evolução de forma rápida, se a gente quiser ou não, né? É, na verdade, Jesus nos espera, não é mesmo? Sim, Não tem noção exatamente o que pode ser rápido e o que pode não ser rápido. Não é porque o tempo aqui na Terra é um, a espiritualidade é outro, e a gente é, vai no nosso tempo, que a o gente rápido, consegue. o rápido é não estagnar, né? Que a É não gente, o estagnar. evoluir, ele não, o espírito ele não retroage.
Ele vai, ou ele estagna, ou ele vai para frente. Então, Exatamente. a gente, no sentido rápido, a gente ver as nossas escolhas, saber o que a gente vai escolher, porque senão a gente não vai, né? A gente vai continuar aqui do mesmo jeito. É. É isso. É que a gente pode estagnar, mas não retroagir, né? Como o Xaxá comentou, Não, já é muito não bom. retroagir. Movimento em espiral, né? Muito bacana isso também, que a De, doutrina vai nos mostrar. Muito bacana. e Jesus teve essa capacidade, né, de modular, né, a formação da Terra, para que a gente pudesse trabalhar isso, né? Isso. É. Vamos estudar mais um pouquinho no próximo encontro a respeito da evolução mesmo. Encontrar alguns pontos no Evangelho. E Emmanuel, né? Emmanuel é tudo, né? Sempre É, explicando as passagens do Evangelho é demais. Sempre muito esclarecedor. Hum, Muito esclarecedor. Excelente. Uhum. Mais alguma colocação? Uhum. Uhum. Denise, já que ninguém se falou aí, eu Diga. queria só reforçar. O João colocou o link porque achou que a lição essa passagem do livro Construção do Amor, ela é Uhum. bem pertinente. Então ele colocou não só no chat, como lá no nosso grupo. Mais uma. Excelente. Excelente. Vamos dar uma lida e analisar no próximo encontro. uhum. Excelente. Aí o Anderson, você nos ajuda também. Tá tranquilo. Uhum. Ah, tá ali, ele pegou da Bíblia do capítulo 13. Uhum. Excelente. Vamos sim. Joia, turma. Muito bom, já temos material para a gente estudar. É sempre assim. Um estudo estimulando outro estudo e a gente vai adquirindo conhecimento, né? Pouco a pouco nós vamos crescendo. Hum, Excelente. Tá bom? Hum. Ok, pessoal. Acho que nós já vamos para o nosso encerramento, agradecendo ao Xaxá pelos conhecimentos que foram trazidos, pelo estímulo a continuarmos sempre estudando, sabe? Acho isso bom, sabe? Porque também a gente não pode deixar assim, vou deixar que a vida nos leve, do jeito que ficar, ficou, do jeito que a vida levar, levou. Não, a gente precisa ter o conhecimento da nossa responsabilidade como cristãos e os nossos propósitos, as quais nós estamos aqui na Terra. As coisas não podem ser deixadas fluir de forma muito tranquila e natural. Precisamos fazer a nossa parte do nosso esforço em evoluir e crescermos, né, em busca da luz, em direção à luz, em direção a Jesus. E assim, vamos encerrando os nossos estudos da noite, agradecendo a Deus essa oportunidade de estudo, agradecendo ao Xaxá pelos ensinamentos trazidos, a todos aqui presentes, a todos que irão assistir esses estudos posteriormente, porque às vezes estão trabalhando. Nossa gratidão. Gratidão a Jesus pelos ensinamentos deixados através dos evangelhos, das cartas e de todos os outros colaboradores. Muito obrigada, Senhor. Isso, e graças, né, à nossa terceira revelação, a doutrina espírita, que vai nos esclarecendo, abrindo os nossos corações para que tenhamos um melhor entendimento dos porquês da vida, dos nossos propósitos e para onde estamos caminhando, qual a direção que nós estamos tomando. Muito obrigada, Senhor, que essas reflexões permaneçam nos próximos dias e para que possamos nos preparar para o próximo encontro da semana que vem. Obrigada a todos e que assim seja uma boa semana a todos. E vamos nos encontrando por aí no chat, trocando as ideias, Tá pessoal. bom, Foi muito bom. Vamos embora ótimo. estudar e preparar alguma coisa. Então Bom já vou. Tá. descanso, minha Boa gente. noite, Boa Tchau, obrigado. tchau. noite, boa noite, Próxima. boa noite. Boa Boa noite. noite,